Olá pessoal, estamos aqui com mais uma transmissão do nosso canal Invista em Qualidade. Hoje a gente vai falar rapidinho sobre CDB e vamos mostrar na prática como investir. Então, CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, são títulos emitidos por bancos, diferente um pouquinho da letra de câmbio, que a letra de câmbio são títulos emitidos por instituição financeira que não é banco. Então, CDB e letra de câmbio é bem parecida. Relembrando que letra de câmbio não é câmbio, dólar, euro, nada disso. É somente, entre aspas, um CDB emitido por banco. Fazem parte da renda fixa. Então, quando você investe dinheiro num CDB, na verdade você está comprando um título. Esse título não é um papel físico, tá? Hoje em dia esses títulos são todos eletrônicos. Então por isso são certificados de depósito bancário. Você recebe um certificado que você depositou o seu dinheiro ali. Você tem o banco tem um compromisso de lhe pagar, depois de um prazo de vencimento, o que foi acordado. Os CDBs têm um prazo de vencimento, quando você vai comprar, você vai ver 2022, 2030 e assim vai. Então você compra um título, no final você recebe o dinheiro que foi aplicado, mais o seu rendimento. O ideal sempre é deixar esse título até o final. Então, faça o investimento de acordo com a sua necessidade. Se você for precisar daquele dinheiro antes do vencimento, o ideal é botar num outro tipo de aplicação, até num CDB de liquidez mais rápida. Então nós temos os CDB de curto, médio e longo prazo. Você pode dividir o seu dinheiro de acordo com a sua necessidade. Mas o importante é sempre resgatar só no final do vencimento, para você cair na menor alíquota do imposto de renda. Lembra da nossa tabelinha que a gente colocou da aula passada? Então, acima de 2 anos é melhor, porque você vai cair na alíquota mais baixa, que é de 15% sobre o rendimento, não sobre o capital empregado. Outra coisa também importante é que se você for vender esse título antes, a liquidez dele pode estar um pouco diminuída, às vezes você pode até revendê-lo, digamos assim, por um valor um pouco mais baixo do que você comprou. Então, quando você compra um CDB, você é um credor do banco. Hoje em dia, quando você vai na maioria dos bancos, eles te oferecem um CDB de 90%, 95% do CDI. Não aceite esse tipo de investimento. CDI, que a gente falou anteriormente, é o Certificado de Depósito Interbancário, é o empréstimo feito entre os bancos, com duração de 1 dia. O CDB é entre pessoas e banco, né? Pessoas físicas e banco. Então, esse banco quando ele pega o seu dinheiro, ele vai investir em alguma coisa. E geralmente ele vai emprestar muito mais caro, num juro muito mais alto do que ele pediu para você, que é o famoso spread. É daí que eles tiram o lucro dele. Então você vai ver, quando você vai financiar um carro, os juros é muito mais alto do que 5% que eles vão lhe oferecer. Às vezes ele coloca ali 10%, 12% e nem é o juro efetivo, aquilo são juros nominais. Na verdade, você paga muito mais do que aquilo. Então, hoje em dia, aceite CDB que seja pelo menos igual ao CDI, que por sua vez é igual à taxa Selic, ano de 2019, 6,5%. Existem alguns bancos que oferecem um pouquinho a mais, 110, 119, 120% do CDI. Então procure sempre essas instituições. É importante também saber que algumas delas exigem um valor um pouquinho mais alto, 5 mil, 10 mil, para lhe dar um juros um pouco maior e um prazo também maior. Então, se é um recurso que você tem, digamos, vamos dar um exemplo, 5 mil reais, você não vai precisar em 5 anos, é muito bom fazer esse tipo de investimento, porque você está um pouquinho acima da taxa Selic, 15% da taxa Selic, né? Você está um pouquinho acima da taxa Selic, 5%, 7% da taxa Selic. Então sempre é bom você procurar uma instituição que pague um pouquinho acima do CDI, 115% do CDI. Por quê? No longo prazo, parece pouco no início, mas em 5, 6 anos isso vai fazer diferença. Lembre que você não vai ter só esse investimento, você vai ter esse CDB num banco, pode ter um CDB no outro, pode ter um tesouro no outro. Então, cada 3, 4% a mais no médio e longo prazo vai fazer diferença. Vamos pensar sempre em médio e longo prazo.
no curto prazo, isso não vai aparecer muito, vai ser um pouco desprezível isso aí. Tá, então quando você vai numa instituição financeira, vou dar um exemplo meu, eu faço tudo no aplicativo da minha corretora. Deve ter 50 CDBs lá. Você vai em outro, tem outro. São vários títulos, o banco emite milhares desses títulos. E qual que eu escolho? Primeira coisa, o que dá um bom rendimento. Tem que ser acima do CDI. Outro, vai depender do prazo que eu quero. Tem CDB que tem vencimento para 2035. Então tem que estar preparado, esse dinheiro eu não vou precisar antes. Tem que para 2022. Então é outro fator que você tem que verificar de acordo com o seu tipo de perfil, com o seu investimento. Com a sua expectativa, eu vou precisar desse dinheiro daqui a 5 anos. Então compre um CDB que renda bem e que tenha uma liquidez de 5 anos. Tem que verificar também, às vezes, taxa de administração. Tá? Alguns têm a taxa de carregamento, que é uma taxa que você paga quando investe. Cuidado, os grandes bancos geralmente cobram essa taxa de carregamento. Os bancos menores não cobram. Então não tem por que você pagar isso. Ah, mas os grandes bancos são mais garantidos. Não, não são mais garantidos. Os outros são. Fundo Garantidor de Crédito, 250 mil por instituição, por CPF. Sempre investe um pouquinho menos. Lembra que você vai ter o rendimento, então 200 mil, vamos botar na prática. Então é importante ver cada taxazinha dessa, porque isso vai fazer diferença no final. Então agora nós vamos dar uma aulazinha de como investir na prática em um CDB. Antes de falar isso, lembre-se de uma coisa, não invista todo o seu dinheiro no investimento só, não coloque seus ovos numa cesta só, diversifique. Depois a gente vai fazer isso com todos eles, mas hoje vamos começar com o CDB, que é talvez o mais conhecido dos investimentos que nós temos. Então eu tenho o aplicativo da corretora que eu uso, eu não ganho para isso, tá pessoal, mas eu uso a corretora XP, tá? XP tem dois tipos de aplicativo, digamos, um para mercado variável, que é o XP Trade, e o XP Investimento, que é usado para investimento de renda fixa. Então você abre uma conta numa corretora, no meu caso abri na XP, não tem como você investir, depositar o seu dinheiro direto na corretora, tá? Você não vê quase nenhuma loja física da XP, da Rico, de nenhuma delas, são mais de 50, acho que mais de 50 corretoras que nós temos. Então você tem que primeiro depositar no seu banco, qualquer que seja o banco, deposita lá o seu dinheiro, faz uma TED para a corretora. Como abre o banco? Como abre a conta nessas corretoras? É difícil? Não, geralmente pelo próprio celular você abre. Vai lá no aplicativo, XP, baixa, ele vai pedir algumas informações de rendimento, você coloca mais ou menos, a sua conta está aberta, tá? Na corretora. Então você pega, transfere o seu dinheiro para a corretora. A partir dali você vai investir onde quiser. Vamos falar da renda fixa. Então eu estou aqui, abri o aplicativo. O aplicativo aqui vai aparecer renda fixa, tesouro direto, fundo de investimento, COI, várias aplicações. A gente vai clicar em renda fixa e vai aparecer vários CDBs. Vai aparecer letra de câmbio e assim vai. Você vai escolher qual quiser, tá? De acordo com aquilo que eu falei, o seu perfil, quanto você tem, prazo de vencimento e tal. Sempre lembrando, procura sempre acima do CDI, porque se for abaixo do CDI é melhor botar lá no Tesouro Direto, que vai render a mesma coisa. Então não caia nisso. Clicou, digamos que eu quero investir nesse aqui do banco CSSA. Clicou, vou abrir. Se eu quiser saber mais, tem como saber, saiba mais. Você vai estudar tudinho, tem lá aplicabilidade. Todos vão estar escritos Fundo Garantidor de Crédito, todos são. Isso aí não precisa nem estar escrito. É lei, pela Comissão de Valor Imobiliário, é obrigado a ser segurado pelo Fundo Garantidor de Crédito. Aí você clica em investir, vai aparecer lá quanto você pode investir. Coloca o valor e continuar. Pronto, seu dinheiro já está investido num CDB. Geralmente, você aprendendo um pouquinho mais com o aplicativo, vai ter alguns filtros. Isso vai depender de um aplicativo para outro, mas eu creio que a maioria seja igual. Então você pode filtrar por vencimento, por aplicação mínima, por rendimento. São vários filtros. Isso aí com o tempo você vai aprendendo com o próprio aplicativo, porque muda um pouco de uma para outra. Não dá para eu dizer que o da Rico é igual a da XP, igual da Banco Pai, não tem como dizer, porque são aplicativos
personalizado para cada banco, mas são muito parecidos. As plataformas, os home brokers são muito parecidos, então não tem grande problema. O grande objetivo da gente mostrar isso aí foi que em menos de 1 minuto eu mostrei como se faz a aplicação no CDB do teu dinheirinho que está rendendo menos de 3% ao ano lá no banco, pode render 8, 9% ao ano num CDB. Não tenha medo. Comece agora, tire o seu dinheiro agora da poupança, invista no lugar seguro. Tenho medo de ir para renda variável? Não tem problema. Vai para um CDB, vai para um tesouro. Não esqueça dos que eu falei que não paga imposto de renda. Letra hipotecária, LCI e LCA. Esses não pagam. A gente também vai falar disso depois, como investir direitinho, passo a passo, em cada um desses. Vai de rendimento e prazo, tanto faz. Aí tu tem que ver se cobra taxa, se não cobra, aquelas coisas. Todos vão cobrar, tá? Tesouro, tu paga. Tu paga uma taxazinha de abertura de conta, tu paga os emoluentes para B3, para bolsa. Quem guarda é a B3. Tu pode comprar tesouro até do tesouro direto do site deles. Mas quem guarda é a CETIP, que hoje em dia é ligado à Bolsa de Valores. Era Bolsa de BMF Bovespa e CETIP. Se uniram e formaram a B3, que é Brasil Bolsa Balcão. Então, esses teus títulos ficam guardados lá. Seria como guardar no armário. E quem é esse armário? A bolsa. Então você paga o emoluente, paga a custódia, que é, se não me engano, 0,03%. É pouco ao ano, mas paga, tá? Então todos esses você paga alguma coisa. Mas assim, em termos de segurança, os dois são iguais, sempre respeitando no CDB os 250 mil por instituição. E a gente sempre diz, não vai pegar 250 e colocar. Coloca 200, ou divide em 2, metade para um lado, porque vai ter o rendimento. Se você botar 250, o teu rendimento já está desprotegido de um possível calote. E quando começou o Fundo Garantidor de Crédito? Na época que o Collor deu calote lá na poupança. As instituições financeiras se viram perdidas, sem poder fazer nada, e criaram o Fundo Garantidor de Crédito. Então, o Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição privada, não é do governo. Instituição financeira, banco, corretora se uniram, todas se uniram e disseram, vamos criar uma proteção. Então parte da renda delas vai para essa caixinha, chamada Fundo Garantidor de Crédito, para que você tenha segurança de investir. O investidor estrangeiro tenha segurança, ele não vai botar o dinheiro dele, ele mora lá na Espanha, em Portugal, na Alemanha, e eu vou levar um calote do Brasil. Não, não vai ter. Foi por causa disso. Foi para se proteger do governo e de uma possível quebra de uma corretora ou de um banco. Então, se a corretora quebrou, não tem problema. Você está garantido. Um grande abraço, até o próximo encontro nosso.